Olá, são 22 horas 21 minutos do dia 30 de junho de 2002. No dia 30 de junho de 2002, eu me encontrava nesse exato momento em um motel na cidade de Curitiba, com uma porção de cocaína e um evangelho, uma arma, e eu tinha ido para esse motel para tirar minha vida. Eu estava decidido a acabar com aquela dor, aquele sofrimento de 12 anos usando drogas. E naquela ocasião eu estava convicto de que eu não conseguiria me libertar das drogas. E a questão foi tão complicada que eu já vinha há um bom tempo e não conseguia parar de usar droga. Então eu fiz várias tentativas e o meu caso era um caso um pouquinho mais complicado porque eu usava sozinho. Raríssimas vezes eu usei com algumas pessoas, né? E como eu viajava, trabalhava viajando, então assim, não aparecia. Eu entrei nessa e foi muito difícil. Então, voltando a esse 30 de junho de 2002, naquele motel, eu apontei a arma, só que eu fiquei com receio. E o que acontece? As pessoas têm medo, receio de acabar com as suas vidas. Elas precisam de uma motivação. E usar droga para mim não estava sendo fácil. E usar droga foi tão difícil, tão complicado, chegou a um ponto do meu vício que usar drogas estava sendo insuportável. E eu não sabia o que fazer. Aquilo já estava me machucando, estava atrapalhando o meu trabalho, enfim. E uma coisa muito importante que aconteceu foi que eu não tive coragem. Então eu peguei e abri o Evangelho, eu fiz uma prece, né? E falei assim para o Senhor, falei, Senhor, se o Senhor tiver alguma coisa para mim nessa vida, se o Senhor quiser fazer uso da minha vida, faça. É o que eu te peço, porque viver desse jeito não serve mais para mim. E eu fiz essa prece, essa oração, com todas as forças. E foi quando eu abri aquele evangelho, veio uma mensagem de bom ânimo, e eu tive coragem para jogar o restante da cocaína fora. Eu guardei aquela arma do lado e comecei a refletir, orar, pedir. Então, naquele 30 de junho de 2002, eu passei aquela noite inteira naquele motel, sozinho, rogando a Deus. A partir daí, eu entrei às portas de um local onde eu perguntei para uma senhora, senhora, Dona Nancy, lá do Abib Isfer. Então eu perguntei para ela, aqui precisa, eu quero trabalhar, eu quero ser voluntário, tem algum lugar que aceita, né? Que aceitaria alguém como eu para ser voluntário?
Eu nunca tinha conversado com essa senhora. Ela falou assim, olha, você gosta de ouvir as pessoas? Eu falei assim, eu gosto. Eu quero ajudar, eu quero ser útil. E ela não sabia da minha necessidade. Ela falou assim, tem um grupo que se reúne aqui às segundas-feiras. E esse grupo, né, é onde as pessoas conversam. E eu fui lá na segunda-feira, na próxima segunda-feira, e cheguei no grupo. Era um grupo pequeno, em torno de umas 10 pessoas, 12 pessoas. E o coordenador, que é o Sérgio, ele me perguntou, daí, o que você veio fazer aqui? Eu falei, olha, eu conheci a dona Nancy, ela falou que vocês se reúnem aqui às segundas-feiras, eu estou procurando um trabalho voluntário e ela falou assim, olha, lá tem um grupo que se reúne para vir, então aqui eu vim ajudar, para ouvir as pessoas. Então começou a reunião. Essa reunião era de um grupo de ajuda, um grupo onde as pessoas elas se reúnem para se ajudarem mutuamente. Então, o que acontece? Eu fiquei muito avexado, muito envergonhado, porque quando acabou aquela reunião eu descobri que aquelas pessoas se reuniam ali porque elas tinham um problema, que era o uso de drogas, que era drogas lícitas e ilícitas, problemas de relacionamento. E eu falei, nossa, onde eu vim cair? E eu vim aqui. Eu sei que eu demorei 3 meses para falar para essas pessoas que eu tinha um problema sério, que eu era usuário de cocaína e eu estava ali tentando me recuperar. Então, nesse ponto da minha vida, eu estava usando cocaína, crack, todas as drogas. Eu cheguei a tomar, em um dia, em 24 horas, quase 5 litros entre uísque, vodka e muita cocaína. Essa era a minha vida, né? Então, depois que eu bati as portas desse grupo, eu descobri que eu tenho uma doença, que essa doença não tem cura e que eu teria condições de ter o controle sobre isso, mas exigiria de mim muito esforço. E foi o que eu comecei a fazer, desde aquela primeira reunião desse grupo de ajuda. Esse grupo de ajuda se reunia nas instalações de uma casa espírita em frente à Federação Espírita do Paraná, e foi o único lugar que eu vi que me acolheu. Naquela época tinha, né, ainda tenho como amigo o Sérgio Leite, que é um grande mestre para mim, uma pessoa que me ajudou muito. E o Sérgio sempre dizia uma coisa: se eu puder ajudar meia pessoa nessa trajetória, porque ele foi alcoólatra, alcoólico, né, usuário do álcool, ele foi internado, e ele falou assim, se eu puder ajudar uma pessoa, eu vou ser feliz, eu vou cumprir minha missão. E há 7 anos atrás o Sérgio realizou meu casamento, fez a cerimônia, né, a bênção, e cá estou eu, né, para dizer para o Sérgio, na verdade esse vídeo é como um documentário meu, e o Sérgio foi fazer, né, essa bênção do meu casamento. Então hoje faz 18 anos que eu estou completo hoje, dia 30 de junho de 2020, 18 anos que eu estou limpo sem usar droga. E foi esse um caminho muito difícil. Uma trajetória dolorida. Mas eu estou aqui para dizer para quem quer ouvir, eu sou uma pessoa insignificante. Quero dizer para você, quero dizer isso para mim principalmente, que eu sou uma pessoa insignificante do ponto de vista como pessoa social.
eu tenho falhas, tenho muitos defeitos. E hoje, o dia de hoje, eu ouvi uma amiga fazendo uma palestra e ela disse que nenhum ser humano é insignificante. Que Deus nos incumbiu da nossa tarefa. Que o simples fato de existirmos, nós fazemos parte de um contexto. E esse contexto nós somos úteis àquele círculo, naquele círculo familiar. O que acontece? Às vezes a gente tem altos e baixos. E quando a gente está muito para baixo, e a gente está vivendo hoje um momento de pandemia, um momento difícil, nós perdemos a esperança. E essa minha amiga, ela pegou e disse que se Deus nos colocou onde nós estamos, nós temos objetivo. Agora, se Deus nos deu a graça, se Deus nos permitiu uma graça, nós devemos louvar ao Senhor, nós devemos abençoar outras pessoas. E esse último sábado, nós realizamos na cidade de Apucarana a reunião do GAD, Grupo de Acolhimento, Amparo e Autodesenvolvimento. Esse grupo eu sou um dos coordenadores e nós realizamos a reunião 396. São mais de 7 anos. Nós estamos, agora em novembro, completaremos, se Deus permitir, 8 anos. E nos próximos dias, 400 reuniões. Já passaram por esse grupo muitas pessoas. Inclusive os trabalhadores, aquelas pessoas que abraçaram essa causa, são os maiores beneficiados. Inclusive eu, né? Eu digo sempre que eu sou o maior necessitado. E nesses 18 anos eu conheci muitas pessoas. Eu conheci muitas viciações, mas tem uma coisa em comum para qualquer pessoa que quer parar, que quer mudar um hábito, que quer mudar um comportamento. E é entender a causa. Qual que é a causa que me leva a ter aquele comportamento? Então tem várias causas, né? A minha, em partes, foi o abandono do meu pai na minha infância, foi a falta de uma série de coisas, mas principalmente um vazio aqui dentro. E eu achei nas drogas, principalmente nas drogas estimulantes, cocaína, né? Aquelas drogas que deixam ligado, eu encontrei essa escapatória. Outros vão para a maconha, alguns vão para o sexo. Eu conheço muita gente que vai para a comida. Eu conheço gente que é maledicente, que fala mal. Eu conheço gente que prejudica. Eu conheço gente que é viciado em roubar. Então, tem pessoas desequilibradas no campo da sexualidade, é o que mais tem hoje, na sensualidade. Tem pessoas que precisam de coisas materiais para... Enfim. Então é importante a gente descobrir a causa. E durante todo esse tempo, a gente vai aprendendo com esses casos, com essas pessoas que passam por nós nesses grupos, e são vários grupos que eu faço parte, e a gente consegue identificar que geralmente a causa é a mesma, só que a forma com que a gente canaliza isso varia de cada pessoa. Então, qual que é o primeiro grande passo para a gente fazer essa mudança de comportamento?
né? Qual que é a grande questão para a gente mudar um vício, para a gente controlar uma tendência que nós temos, talvez um jogo e tal. Então a gente precisa, a primeira coisa é encontrar a causa que nos leva a ter aquele comportamento. Mas para chegar aí, você precisa tomar a decisão de parar, de descobrir, de aceitar que você tem um problema e que sozinho a gente não consegue mais. Foi o que eu fiz. Então eu fui procurar ajuda. Aceitei essa ajuda. Agora o meu caso era tão sério que durante 12 anos, eu usando drogas, eu criei uma dependência psíquica, emocional, física, química, né? Por causa do organismo, social, por causa do meio que eu vivia. Então, assim, sem falar da influência espiritual. Então, o próprio Cristo disse, né, diga-me com quem andas que eu direi quem é. Né? Tem uma frase assim, né? Então, com quem eu andava? O que eu fazia? Né? E para mudar, leva tempo. Então, para mudar, eu fui procurar ajuda no grupo, que eu entendi que eu tinha uma doença, encontrei pessoas que tinham os mesmos problemas que eu e que estavam se esforçando para mudar, mas como o que eu fazia? Então, com as questões emocionais minhas, com a questão física, que eu precisava da droga, compulsão, né? E quando a gente para, daí vem uma série de colapsos do nosso sistema nervoso, físico, né? E eu fui procurar, entendendo isso, eu fui procurar ajuda médica. Muitas pessoas têm receio do psiquiatra, têm receio do psicólogo. Psicólogo é só para louco. E eu também pensava assim. Então eu fui procurar ajuda de um psicólogo. Eu encontrei a Lu, que foi minha terapeuta durante 4 anos. E ela tinha uma especialidade que é psicodrama. Então eu fui, através da terapia, encontrar qual que eram os dramas que me levaram a ter esse comportamento. E eu lembro que na primeira sessão, né, no primeiro encontro, na minha terapia, eu sentei numa poltrona. Eu lembro que eu vi o top, era num prédio assim, eu vi o top de assim, a parte superior de um prédio. Eu olhava para aquela antena, ela perguntou assim: Fernando, o que você está sentindo? Como é que você está? Eu falei assim: tô bem. Tô bem. Eu respirei fundo. Eu não sabia o que eu sentia. Então, ao longo do tempo, eu já falei 4 anos, nas minhas últimas sessões eu começava a falar e não parava. Porque eu passei a me compreender, a olhar para dentro de mim o que eu sentia, como que eu lidava com as coisas. Então o processo terapêutico ele leva a gente a fazer perguntas. E quando você está dentro de um grupo, né, de autodesenvolvimento, esse grupo, as pessoas fazem perguntas e a gente acaba aprendendo uns com os outros. Às vezes uma pessoa passou por uma dificuldade e a gente olha assim, meu Deus, como que essa pessoa conseguiu passar por isso? Como que eu consegui sair da droga? Só que parar de usar droga é uma coisa, ficar sem a droga é outra. Agora, superar a droga com serenidade é uma coisa totalmente diferente. Agora, descobrir o que me levou a usar a droga é outra coisa. Agora, você resolver o problema que te levou a usar a droga é outra coisa diferente. Então, no primeiro momento, eu fui fazer terapia com a Lu, eu fui fui procurar um psiquiatra, daí eu optei pela homeopatia.
eu preferi segurar um pouquinho assim as tensões e ir para um caminho que era mais profundo e que viesse me ajudar mais, né? Então, eu fui fazer com a doutora Ana Cavalcante esse processo homeopático, que demorou em torno aí de uns 4, 6 meses para começar a fazer aquele efeito mais profundo, né, para lidar lá na causa. Fui fazer terapia e eu sempre fui uma pessoa ligada, né, 220 e tal, aquela coisa toda, e faz parte do meu trabalho ser assim. E daí a minha terapeuta falou assim, olha, eu falava assim, ó, preciso gastar essa energia. Ela falou assim, ó, você vai fazer yoga, vai fazer pilates, natação. Mas eu falei, eu quero ir para a luta, eu quero voltar a lutar com Fu. Não, você não pode. Você é uma pessoa. Que pessoa que é você, Fernando? Eu falei assim, eu sou violento, eu sou nervoso, eu sou ansioso, eu sou uma pessoa com a mente agitada, eu sou uma pessoa que não consegue ficar parada, não consigo. Né? Na época eu não conseguia parar para ler um livro, eu não conseguia parar na frente de um filme para assistir até o final. Então ela falou assim, é por isso que você precisa treinar a sua mente, você precisa ter o contato com o seu corpo, você precisa ter o contato consigo mesmo. Então a yoga vai te ajudar. E vai lá o Fernando fazer yoga. E uma coisa que eu me comprometi foi essa, eu faria tudo para que eu conseguisse parar de usar droga. Eu não queria mais aquela vida para mim. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, se a minha vida serve de alguma coisa, faz uso dela. E assim eu continuei. Então, nesse processo dolorido, eu fui me conhecendo, eu fui entendendo o processo. E eu já vinha tentando, eu vinha de algumas recaídas. E chega um momento que a gente precisa, a gente quer parar. A gente quer parar. Só que uma coisa é parar. A outra coisa é você entender os processos que nos levam. Então, nesse grupo, eu aprendi a prever as recaídas. Então, nesse processo terapêutico, eu tive que entender que eu tenho um problema, que sozinho eu não consigo lidar com ele. Eu tive que me entregar a uma força superior, acreditar em algo, porque geralmente quando a gente está nessa situação a gente não crê mais em Deus, a gente perde, a gente se afasta da forma com a qual eu o entendia, como eu me ligava a essa força superior. Eu precisei fazer um inventário sobre mim mesmo. O que você quer da vida? A tua vida está boa? O que você vai fazer hoje? Como que você está sentindo? Como que você vai limpar esse vazio existencial que está dentro de você? Com 18 anos, eu passei 1 minuto de cada vez, 1 hora de cada vez. Eu acordava de manhã, eu fazia uma prece para que eu pudesse chegar até meio-dia sem usar droga. Chegava meio-dia, eu parava na frente do meu prato e falava assim, Senhor, me ajude a chegar até o final da tarde. Na hora que dava 18 horas que eu chegava em casa, no banho mesmo eu fazia uma prece. Senhor, obrigado por ter me trazido até aqui. Eu estou em casa de volta. Me ajude a chegar até a noite, a hora que eu vou dormir. E lá pelas 10, 11 horas da noite eu fazia uma outra prece. Senhor, leva o meu espírito para onde o Senhor quiser encaminhar. Para que eu possa ter a inspiração dos anjos do Senhor. Para que eu seja firme nessa decisão. Para que eu tenha inspiração para continuar esse trabalho que eu comecei. E assim eu fazia. E acordava, eu ia fazer caminhada, eu comecei a tomar 2 litros de água por dia. Eu acordava às 5:30 da manhã, 6 horas, porque eu tinha que começar a trabalhar às 8. Então eu ia fazer a minha caminhada, voltava, o exercício para acordar. E sempre mal emocionalmente, mal fisicamente. Eu estava me reconstruindo. Então eu tive que me afastar de todas as pessoas com as quais eu tinha amizade, da boca que eu procurava droga, que eu buscava droga.
E assim foi, um dia de cada vez. E o tempo foi passando e eu fui entendendo. E o fato de ter um grupo, de ter pessoas que entendiam, que já passavam por aquilo, me ajudou muito. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. Eu aprendi a oração da serenidade, que ela diz mais ou menos isso que eu disse para você. O que fazer, quando fazer e como fazer. Em que momento eu devo fazer. Então, através desses movimentos, eu fui vencendo uma semana, um mês, 3 meses, né? E quando a gente passa muito tempo fazendo uma coisa só, a gente percebe que a gente vai perdendo a ligação com os familiares, com as pessoas à nossa volta. Né? E eu também perdi. Então a droga se tornou o grande amor da minha vida, a grande paixão, era tudo. E eu fazia de tudo para tê-la. Então, nesse processo terapêutico, eu fui vencendo um dia de cada vez. Então, eu consegui vencer 1 ano, 2 anos, 3 anos. E nesse processo, uma coisa bem interessante que aconteceu, eu queria ter envolvimento com alguém. E a gente precisa, nesse processo, quando a gente está doente, que a gente está mal, que a gente sai para ir num ambiente, para procurar alguém, né? A gente vai encontrar alguém igual a gente. A gente nunca vai encontrar alguém que está melhor, muito melhor lá em cima, porque é sintonia. Então, assim, naquele momento, se eu me envolvesse com alguém, eu ia me envolver com alguém na mesma sintonia. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai encontrando pessoas, circunstâncias, a gente vai mudando o meio à nossa volta. Né? E isso a gente começa pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, as emoções, o amor. A gente vai entrando, né, numa dimensão de amor, de gratidão, de paz, de serenidade. A gente vai ficando mais tranquilo, mais objetivo. Eu sei que na sequência, meu primeiro vestibular, eu fiz um vestibular para psicologia, eu passei na PUC, em Curitiba. Só que não satisfeito, eu fiz outros vestibulares. Né? Nesses vestibulares, eu passei em 9 vestibulares, eu consegui concluir a faculdade de administração, isso em 2011, e comecei pós-graduação, tive que parar em função de projetos pessoais, projetos profissionais. Eu tive a oportunidade de viajar profissionalmente para fora do país, eu tive grandes oportunidades, eu criei oportunidades profissionais. Hoje eu trabalho numa empresa nacional, eu viajo o Brasil inteiro fazendo treinamentos, projetos. Então muitas coisas mudaram. Eu acabei me casando, né? Hoje eu tenho um filho de 4 anos, fazem mais de 7 anos que eu estou casado, em fevereiro completamos 7 anos. Eu já falei para você que no dia do meu casamento, quem fez a celebração, né, a bênção da parte religiosa, foi o meu amigo Sérgio Leite. E foi um momento incomum para mim. Eu tive a oportunidade de passar a lua de mel em Fernando de Noronha. Eu passei por várias dificuldades no meu casamento, continuo passando desafios, né? Então, esses desafios eles vêm aumentando cada vez mais. A gente vive hoje um momento de pandemia onde as pessoas estão tendo que ficar trancadas dentro de casa. O álcool, as drogas, as brigas, a violência domiciliar. E nos últimos 4 anos
Eu sou voluntário numa instituição que atende em torno de 160 famílias e nós criamos um programa de prevenção, né, ao uso e abuso de drogas para as crianças, para os adolescentes e para os pais. Então nós fazemos reuniões, fazíamos, né? Esse trabalho está ainda parado, mas nós fazíamos, está parado em função da pandemia que nós estamos vivendo, né? Uma atividade com a criança que ia frequentar a instituição, então nós trabalhávamos as dependências. Você sabe que tem crianças de 7, 8 anos que já são extremamente viciosas? Elas são extremamente viciadas. Algumas têm compulsão. Sim. Eu pergunto sobre isso. Você é viciado? E eu vou explicando para eles o que é. É quando o menino está ali olhando no videogame ou no celular, jogando alguma coisa, e o papai e a mamãe falam assim, olha, para de fazer, vem almoçar, e ele não consegue parar. Não consegue. Imagine esse momento de pandemia, o que não está acontecendo dentro desses lares. Crianças, jovens, adolescentes estão ficando horas e horas, passando muitas horas no celular. Na internet, no computador. Não se tem a dificuldade do diálogo. O mesmo acontece com os adolescentes. Então, nesse trabalho que nós desenvolvemos com as crianças, com adolescentes, então a gente aborda algumas questões junto às crianças, lógico, na compreensão delas, depois com os adolescentes e com os pais. Nós fazemos um link entre criança, adolescente e pais, porque existe uma diferença uma diferença primeiro na comunicação, de passar essas informações de prevenção para eles, e na forma como eles se relacionam dentro de casa. Porque muitas vezes a criança, né, o pai bebe, usa droga, fuma, né, tem seus vícios, né? E quando a criança chega e fala assim, olha papai, isso aqui é a mesma coisa que você, né, tá com seu filho, você ensina alguma coisa e fala assim, olha, isso aí tá errado, né? Então, é o trabalho que nós fazemos e é um trabalho assim muito gratificante. Porque às vezes a gente vê assim crianças, né, que já são jovens, né, que vê na rua, ô professor, ô tio, então é muito bacana isso e dá muito resultado. Então, hoje, as pessoas, as famílias estão passando por muitas dificuldades. A gente não sabe, vou perder o emprego, o que vai acontecer com o mundo, vou ficar doente. Então a neurose está muito grande, né? E dentro desse processo, eu estou fazendo, né? Eu estou vendo que entra pessoas, sai pessoas aqui. Então dentro desse processo eu vou começar, né? Hoje eu estou completando 18 anos limpo, sem usar droga, e de alguma forma eu acredito que essa minha experiência de 18 anos, não apenas estar limpo, mas contribuindo com outras pessoas para que elas consigam conquistar a serenidade, que elas se fortaleçam, que você tenha coragem. Às vezes a gente só precisa de uma inspiração. Como eu disse, eu sou insignificante. Eu sou insignificante. Eu não posso mudar ninguém. A única pessoa que eu consigo mudar é a mim mesmo. Por isso que eu digo assim, o trabalho é meu, ele é individual e ele é intransferível. Porque sou eu que devo assumir as rédeas da minha vida, do meu pensamento, dos meus sentimentos. É eu que devo me dirigir para onde eu vou, quem serei. Sou eu que deve dizer que tipo de emoção eu devo admitir para dentro de mim. Eu não posso aceitar o lixo dos outros. A pessoa chega mal-humorada e vem e fala assim, né, me enche de coisa e eu fico remoendo aquilo. Isso está errado. Há uma forma da gente poder se proteger, da gente se blindar de tudo isso e se proteger.
emocionalmente, psicologicamente, inclusive financeiramente. Porque se eu estou bem aqui, eu consigo fazer boas escolhas. Eu consigo ter bons resultados dentro desse processo. Então, assim, o que eu vou fazer? O que eu vou me propor? Eu vou, durante esse mês de julho, que começa amanhã, todos os dias, eu vou fazer um momento aqui. Não sei quantos minutos. Não vou me comprometer em quantos minutos. Mas eu vou fazer um vídeo para aquela pessoa que quer, que está assim, está precisando, que tem vergonha, que não quer ir frequentar um grupo de apoio. Eu estou montando um grupo de apoio online, né? Onde você vai poder assistir, onde você vai poder, de repente, se quiser interagir, que eu vou estar falando de um processo de recuperação, um processo de serenidade, um processo de autoburilamento, de autodesenvolvimento, onde você vai encontrar meios práticos, objetivos, claros, palpáveis. Não é milagroso, mas eu tenho certeza absoluta que se você colocar em prática isso, vai dar certo. Porque isso eu venho testando, usando, vendo e acompanhando pessoas durante mais de 18 anos. Se eu for contar a minha trajetória vergonhosa, eu estou envolvido com droga durante 30 anos, que é 18 anos limpo, mais 12 anos. Então, assim, são 30 anos convivendo com essas pessoas, convivendo com pessoas igual a mim ou pior do que eu. Pior no sentido, assim, de sofrimento. Pessoas que não conseguem superar suas dificuldades. Pessoas que não têm motivação, não encontram motivação para mudar sua vida, para seguir em frente. Eu tenho certeza absoluta. Aquele dia eu me comprometi. Falei, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa para a minha vida, faz uso dela. Então eu quero dizer para você que tem jeito de você superar isso. Não sou eu que vou te ajudar. É você que vai te ajudar. E eu vou te ensinar a você fazer isso. Vou te ajudar como fazer isso. Nesses 30 dias, né? 30 dias de julho, eu vou fazer todos os dias um vídeo e vou colocar aqui, ó, como que se consegue fazer isso. Então isso, eu estou fazendo esse vídeo, talvez ele pode ser útil para você, mas na verdade eu estou fazendo ele para mim, porque isso tudo faz parte de mim e eu vou estar reforçando em mim essas atitudes. Então, independente de que situação você esteja, esse conhecimento você pode usar. Eu uso isso no meu trabalho. Eu uso isso, às vezes eu faço palestras para as pessoas, né, a nível de trabalho, em desenvolvimento na área de engenharia, mas eu uso as mesmas técnicas. Então isso é aplicável em qualquer área da nossa vida. Principalmente agora, que nós precisamos de ter equilíbrio, serenidade. Então, aí que eu me refiro a mim mesmo. Então, Fernando, seja bem-vindo. 18 anos limpo. Eu me lembro perfeitamente de você naquele motel, sem saber o que fazer, como fazer, quando fazer e como superar essa dor avassaladora que tem aqui dentro. Então, eu estou aqui para dizer para você, Fernando, tá? Que tem saída, que você vai conseguir. É um dia de cada vez. E amanhã eu vou trazer um livro, título de um livro que vai ajudar você a começar a mudar seu pensamento. Para você entender esse processo como um todo. Não gosta de ler? Não tem problema. Você tem o tempo, você tem a vida pela frente, você tem o tempo que você quiser.
Só que a mudança cabe a você. Então, eu reafirmo então, esse mês de julho, durante todo o mês estarei então fazendo um bate-papo, né, de Fernando para Fernando. Quem quiser assistir, ver se você acha que isso é importante para alguém, se você tem alguém que precisa desse tipo de informação, independente do que esteja passando, mas se você quer mudar o seu comportamento, essas ferramentas, elas vão existir. Então eu vou começar a partir de amanhã falando de um planejamento de 7 dias. Depois são 7 passos, são 7 etapas que nós todos precisamos passar para a gente chegar aonde a gente quer. Tá bem? Então eu vou encerrar desejando a serenidade necessária para que nós consigamos fazer as mudanças no mundo do nosso coração, na nossa mente. Porque se aqui nós estivermos em paz, se aqui nós estivermos com segurança, não há nada desse mundo que possa nos abalar. E a gente vai passando com tudo isso e por tudo isso, com fé, com segurança, com serenidade. E é essa serenidade que eu desejo para você. Tá? Então, meus votos de muita paz e que a minha força superior, né, a minha ligação para com o Pai, ela é maravilhosa. Desejo para você muita serenidade, muita paz. Até amanhã, porque julho é um mês que eu comecei as minhas grandes batalhas há 18 anos atrás. Muita paz.